Olá, querida irmã, querido irmão, meus amigos, estou feliz de estar lendo com vocês aqui o livro de Mórmon. Eu amo o livro de Mórmon, eu sei que o livro de Mórmon é a palavra de Deus, que testifica de Jesus Cristo. Muito bem, vamos ler aqui hoje, juntos, o capítulo 1 Nef, capítulo 5, lembrando que hoje é dia 2 de novembro de 2022, uma quarta-feira, tá bom? Vamos lá. Só uma coisinha, quando nós estivermos lendo, procura observar assim, alguns sentimentos que o Senhor dá no teu coração. Procura ver se você sente o Espírito Santo, tá bom? E se tiver algum versículo que você gosta, marca. Pega o seu livro de Mórmon lá, vamos marcar e vamos começar a ler. Então vamos começar aqui, 1 Nef, capítulo 5. Saria queixa-se de Leí. Ambos se regozijam com o retorno de seus filhos. Eles oferecem sacrifícios. As placas de latão contêm escritos de Moisés e dos profetas. As placas identificam Leí como descendente de José. Nef profetiza a respeito de sua semente e da preservação das placas, aproximadamente 600 a 592 a.C. E aconteceu que depois de havermos descido para o deserto até nosso pai, eis que ele se encheu de alegria. Gostei dessa palavra, encheu de alegria. E minha mãe Saria também se alegrou muito, pois verdadeiramente havia pranteado por nossa causa. Pois ela pensara que havíamos perecido no deserto, e queixara-se também de meu pai, acusando-o de visionário, dizendo: eis que tu nos tiraste da terra de nossa herança, e meus filhos já não existem, e nós pereceremos no deserto. E era desse modo que minha mãe se queixava de meu pai. Eu só queria fazer uma pequena pausazinha aqui. Olha, então nós sabemos que eles tinham saído de Jerusalém, a região que eles atravessaram o deserto era uma região assim árida, cheia de bandidos, de ladrões, um lugar perigoso, e era uma viagem de aproximadamente uns 14 dias. Então, eles saíram de onde Leí estava, viajaram 14 dias, ficaram alguns dias lá até conseguir as placas e retornaram mais 14 dias. Deu mais de um mês fora, sendo que 28 dias foram de caminhada assim. Então era uma jornada perigosa, difícil, o tempo passando, e a mãe ficou aflita. Devemos entender aqui o sentimento dela, de aflição, de preocupação pelos filhos. Eu vejo como pai, como nós nos preocupamos com nossos filhos, não é? Meus filhos, o meu bebê está fazendo 32 anos agora, e o mais velho 42. E tem aquela escadinha, são 5, né? Mas casados, vários deles já são casados, tenho 7 netos já. Mas você sabe que todos os dias, sem faltar um dia, eu e minha esposa oramos pelos filhos, para que eles estejam bem, para que o Senhor possa protegê-los e tudo mais. Mas são adultos. Como pais nós temos essas preocupações. E aqui estava uma mãe aflita. Eu queria que vocês pudessem ver, ela era uma boa mulher, largou tudo, deixou sua casa, seu conforto para seguir o marido, né, no caminho da jornada que o Senhor havia chamado. Vamos continuar aqui. No 4. E aconteceu que meu pai lhe respondeu dizendo: sei que sou um visionário, pois se não houvesse visto as coisas de Deus numa visão, não teria conhecimento da bondade de Deus. Gostei dessa parte, a bondade, conhecimento da bondade de Deus. Mas teria permanecido em Jerusalém e perecido com meus irmãos. Quando nós lemos as Escrituras, quando sentimos a influência do Espírito Santo, quando passamos certas situações que nós vemos a mão de Deus na nossa vida, você tem sentido a bondade de Deus? Eu lendo aqui, eu lembrei várias ocasiões de sentir essa bondade de Deus. Como é maravilhoso, não é? Vamos continuar no 5. Eis que obtive, porém, uma terra de promissão,
pois pelo que me regozijo. Sim, e sei que o Senhor livrará meus filhos das mãos de Labão e nolo devolverá no deserto. Também gostei muito dessa parte aqui, ó. O Senhor nos livrará meus filhos das mãos de Labão. Então, por isso que nós oramos todos os dias pelos filhos, para que o Senhor possa protegê-los, não é assim? No 6. E com essas palavras, meu pai Leí confortava minha mãe Saria a nosso respeito, enquanto viajávamos pelo deserto para a terra de Jerusalém, a fim de obtermos o registro dos judeus. E quando voltamos à tenda de meu pai, eis que sua alegria foi completa e minha mãe ficou confortada. E ela falou dizendo: agora sei com certeza que o Senhor ordenou a meu marido que fugisse para o deserto. Sim, e tenho também certeza de que o Senhor protegeu meus filhos e livrou-os das mãos de Labão e deu-lhes poder para executarem o que o Senhor lhes havia ordenado. E desse modo ela falou. Eu fiquei tão feliz aqui porque Saria, ela reconheceu a mão do Senhor na vida dela, cuidando de um esposo, dos filhos e da própria família. É especial isso, né? Sentir que o Senhor está cuidando de nós individualmente. Você já sentiu isso algumas vezes na tua vida? Procura observar. Algumas pessoas apenas não notam, mas o Senhor está sempre cuidando de nós. E eu fico muito, muito feliz. No 9. E aconteceu que se regozijaram muito e ofereceram sacrifícios e holocaustos ao Senhor e renderam graças ao Deus de Israel. E depois de haverem rendido graças ao Deus de Israel, meu pai Leí tomou os registros que estavam gravados nas placas de latão e examinou-os desde um princípio, e viu que continham 5 livros de Moisés que faziam um relato da criação do mundo e também de Adão e Eva, que foram nossos primeiros pais, e também um registro dos judeus desde o princípio até o começo do reinado de Zedequias, rei de Judá, e também as profecias dos santos profetas desde o princípio até o começo do reinado de Zedequias, e também muitas profecias que foram proferidas pela boca de Jeremias. E aconteceu que meu pai Leí também descobriu nas placas de latão uma genealogia de seus pais. Soube, portanto, que ele descendia de José, sim, aquele mesmo José que era filho de Jacó e que fora vendido no Egito e que fora preservado pela mão do Senhor. Eu gostei disso aqui, ó. Preservado pela mão do Senhor. Você já sentiu assim que o Senhor foi preservado pela mão do Senhor, que Ele te protegeu? Nossa, como é bom sentir isso, não é? Que o Senhor está te preservando. Eu pude ver isso em muitas ocasiões na minha vida, desde a juventude. Eu tenho um coração cheio de gratidão pelo amor que o Senhor tem por mim e Ele tem por você também. Você está reconhecendo a mão dEle na tua vida? Procura lembrar assim, nossa, aquele dia o Senhor me protegeu, Ele me preservou. Naquela época da minha vida, o Senhor me preservou para que pudesse acontecer agora coisas aqui. Procura reconhecer a mão do Senhor. Então, e que fora preservada pela mão do Senhor, para que pudesse preservar seu pai Jacó e toda a sua casa, evitando que morresse de fome. E foram também tirados do cativeiro e da terra do Egito pelo mesmo Deus que os havia preservado. E assim meu pai Leí descobriu a genealogia de seus pais. Labão também era descendente de José, razão porque ele e seus antepassados haviam mantido os registros. E então, quando meu pai viu todas essas coisas, encheu-se do Espírito e começou a profetizar sobre seus descendentes, que estas placas de latão iriam a todas as nações, tribos, línguas e povos que fossem de sua descendência. Disse também que as placas de latão jamais seriam destruídas ou escurecidas pelo tempo, e profetizou muitas coisas sobre sua semente. E aconteceu que até então meu pai e eu havíamos guardado os mandamentos do Senhor
que o Senhor nos dera. E havíamos obtido os registros que o Senhor nos ordenara, e os havíamos examinado e visto que eram de grande valor. Gostei dessa parte, ó. Eram de grande valor. Sim, de tão grande valor que poderíamos preservar os mandamentos do Senhor para nossos filhos. Era, pois, sábio para o Senhor que os levássemos conosco enquanto viajávamos pelo deserto rumo à terra da promissão. Eu fiquei pensando enquanto lia com vocês aqui, as escrituras são de grande valor na tua vida. Quando eu conheci a igreja em 1977, já fazem 45 anos, agora eu completo agora no dia 19 de novembro 45 anos que eu sou membro da igreja, do meu batismo, e os missionários me deram um livro de Mórmon. Eu peguei e eu li o livro de Mórmon. A primeira coisa que eu fiz foi ler o livro de Mórmon. E depois eu pude ler um ano, depois no outro ano, e depois no outro, e no outro, e no outro, pelo menos uma vez cada ano, às vezes mais. E ele se tornou o meu livro. O livro de Mórmon é o meu livro. Já li a Bíblia muitas vezes, Doutrina e Convênios, pela de grande valor muitas vezes, mas disparado, o livro de Mórmon tem sido o livro que eu mais tenho lido na minha vida. E eu fico feliz que ao ler o livro de Mórmon nós encontramos tantos testemunhos aqui do poder de Deus interferindo, do relacionamento de Deus com as pessoas, de como Ele ajuda, de como Ele preserva, de como Ele salva. Eu sei que Jesus Cristo vive, eu estou muito feliz. Muito obrigado por ter participado dessa leitura. E amanhã às 6 horas estamos aqui de novo firmes, tá bom? O importante é a constância, um dia de cada vez. Continua firme. Tchau!